doenças reumáticas afetam 10% da população brasileira, de acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia. E, ao contrário do que se pensava, atingem pessoas de todas as idades, de crianças a idosos. Conforme o Ministério da Previdência, em relação às atividades laborais, as doenças reumáticas ocupam o segundo lugar entre as causas de afastamento do trabalho no país. Para conversar conosco sobre essas doenças, participa do Vitalidade de hoje a médica reumatologista Carla Saldanha. Ela tem formação no Hospital Clínicas de Porto Alegre e é mestranda da URGS em Ciências Médicas com foco em lúpus eritematoso sistêmico. Tudo bom, doutora Carla? Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Vitalidade. Tudo bom, Tati? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O nosso assunto de hoje, então, são as doenças reumáticas. Eu vou te pedir para explicar melhor o que são essas doenças e como elas costumam atacar o corpo humano, né? Claro que é uma gama muito grande de doenças que nós vamos tratar ao longo do programa, mas de uma forma geral, como a gente poderia descrevê-las? Bom, Tati, as doenças reumatológicas, elas são doenças que costumam dar problemas em articulações, nos músculos. Algumas podem atacar órgãos como pulmão, rins, cérebro. Realmente é uma gama muito ampla de doenças, com vários graus de gravidade, de acometimento e de problemas que pode gerar para o paciente, tá? De uma forma geral, os sintomas podem começar só com uma dor articular e evoluir para coisas mais graves, como inflamações no pulmão, com falta de ar, problema com sangue na urina, quando dá inflamação nos rins. São doenças muito prevalentes na nossa população. Hoje no Brasil se estima que 15 milhões de brasileiros têm algum problema, alguma doença reumatológica. Então realmente é muito expressivo esse valor. Elas são subdivididas em grupos maiores, assim, para a classificação? Sim, Tati. São mais de 120 doenças, nomes de doenças reumatológicas que existem, tá? E a gente classifica elas em alguns grupos conforme a sua similaridade em algumas manifestações ou na forma que começa a dar, que surge a doença no corpo. Em geral, são as doenças autoimunes. Doença autoimune são aquelas doenças em que o organismo da pessoa... Opa, eu bati no microfone, não tem problema. Não, pode. Bom, as doenças autoimunes em geral são aquelas doenças que o organismo da pessoa tem uma interpretação errada e acha que alguma célula, alguma junta é um antígeno, é algo ruim para o corpo e faz uma inflamação na tentativa de combater e eliminar. Dentre essas doenças, a mais frequente é a artrite reumatoide, mas nós também temos o lúpus, a síndrome de Sjögren, a esclerose sistêmica, as espondiloartrites, e dentre delas a espondilite anquilosante, a artrite psoriásica. Outras doenças, como as doenças microcristalinas, onde há o depósito de um cristal numa articulação, a mais conhecida delas é a gota, onde deposita o ácido úrico. Também tem a condrocalcinose, em que há depósito de cálcio nas articulações e dá uma manifestação que nós chamamos de pseudogota. Tem as doenças osteometabólicas, como a osteoporose, que está associada à perda da densidade mineral óssea ao longo do tempo, da idade, principalmente em mulheres. E as doenças degenerativas, que a maior e a mais comum delas, a mais comum na nossa população de um todo, é a osteoartrite, que algumas pessoas chamam também de osteoartrose ou artrose, que vai acontecendo por um desgaste das articulações, da cartilagem que protege as articulações, vai tendo um gasto naquele local e aqueles ossos vão começando a dar inflamações por conta disso aí. E isso, em geral, vai acontecendo com a idade. Tem alguns fatores que podem agravar ou não. Mas é mito dizer que as doenças reumáticas atingem, por exemplo, somente as pessoas idosas. Cada vez mais as crianças estão sendo acometidas por essas doenças também, doutora. E como, no caso dos menores, assim, saber identificar neles que tem alguma doença desse tipo? Bom,
Isso de que doença reumatológica, doença reumática ou reumatismo, como as pessoas acabam falando de um modo geral de todas essas doenças, é um mito dizer que isso é uma doença de idosos, das pessoas da terceira idade. As doenças reumatológicas, elas podem dar sintomas e acontecer em qualquer faixa etária, inclusive na infância. Esse mito, ele provavelmente ocorreu porque as pessoas idosas, elas têm mais a osteoartrose, que acaba dando mais deformidades nas juntas, nas mãos, joelhos, dá mais dor, dá um pouco mais de limitação, e isso é o que a gente via. A reumatologia é uma especialidade muito nova, e a cada dia a gente tem mais conhecimentos. As doenças reumatológicas na infância, elas podem vir desde uma artrite idiopática e juvenil, que é uma doença que vai dar dor e inflamação em alguma junta. Pode ter lúpus na infância, pode ter febre reumática na infância, que são doenças mais dessa faixa etária. Esclerose sistêmica também na infância. Como diagnosticar e saber que está acontecendo algum problema com as crianças? A criança, ela tem um comportamento muito diferente, ela interpreta a dor de uma forma muito diferente de nós adultos, porque a dor é algo que vem junto com a emoção. Então, todos nós já temos uma emoção relacionada à dor. A criança não. A criança, ela quer, independente da dor, ela quer brincar. Um filho com febre, a gente às vezes nem sabe que está com febre porque ele está brincando, está ativo. Coisas que chamam a atenção quando a criança está com dor. Ela vai brincar, mas vai poupar uma perninha ou uma mão, vai usar menos. Ou vai mudar a posição que ela está acostumada a brincar. Pode ter uma febre, pode ter uma redução na ingesta alimentar, porque essas doenças dão uma inflamação, é como se estivesse sempre gripado, aí a gente não tem tanta vontade de comer. Então, são indícios menores que chamam mais atenção na criança. E são sintomas frequentes, não são em casos isolados, assim? Por exemplo, reclama que está com dor numa perna ou numa mão. Tem que ser uma dor contínua. Em geral, as dores que nos chamam mais atenção são aquelas que duram um pouco mais, né? Que duram algumas semanas. Mas se teve alguma batida, por exemplo, dessa batida teve alguma inflamação, que está vendo que está inchado, que está com algum problema, aquilo ali é um problema de agora, o ideal é procurar também um especialista para fazer uma avaliação. Mas as dores que nos preocupam mais, as modificações de comportamento que nos chamam mais atenção, são essas de algumas semanas. Doutora, a gente falou no caso das crianças, né? Essas doenças, elas têm origem hereditária, né? Ou o estilo de vida que a pessoa leva no decorrer da vida acaba influenciando também para o desenvolvimento ou não dessa gama bem variada de doenças, né? Tá. Tati, assim, para falar nesse sentido, a gente também tem que voltar àquelas classificações que a gente comentou um pouquinho antes, tá? Em relação a estilo de vida, para a artrose, a osteoartrite, a osteoartrose, por exemplo, o sobrepeso está muito associado com pior sintoma e mais sintomas em joelhos, quadris e também em mãos, porque hoje a gente sabe que a gordura causa uma inflamação. E essa é a explicação. Mesmo que nas mãos a gente não carregue peso, mas quem tem sobrepeso e obesidade vai ter mais sintomas de artrose nas mãos. Em relação a tabagismo a gente sabe que pode desencadear a artrite reumatoide e piorar o controle dessa doença ao longo do tempo. A artrite reumatoide é uma doença autoimune. Falando das doenças autoimunes, como artrite reumatoide, mas lúpus, esclerose sistêmica, síndrome de Sjögren, as espondiloartrites, a gente sabe que existe uma combinação de fatores genéticos, ambientais e hormonais que variam dentre essas doenças. Nos fatores genéticos, a gente não tem um culpado, não tem um gene que é o problema, é um conjunto de genes, tanto que a gente diz que essa família tem uma suscetibilidade a ter doenças autoimunes. E isso qualquer doença autoimune, não somente as doenças reumatológicas. Em relação aos hábitos alimentares, não tem um alimento culpado ou não. O que é orientado é que as pessoas mantenham uma dieta saudável,
de acordo com os preceitos da Organização Mundial da Saúde, rico em vegetais, em frutas. Não existe nenhum alimento proibido, tá? Hoje existe muita a conversa sobre o glúten e a lactose, que pode piorar sintoma, e aí quando param de comer esse tipo de alimento sentem alguma melhora, mas não existe nenhuma comprovação científica de que isolar um alimento possa contribuir para o controle da doença. A alimentação tem um fator importante sim, e bem importante, na gota, onde tem que ser evitado embutidos, carnes, proteínas animais de uma forma geral. Já que estamos falando na gota, podemos detalhar mais o funcionamento dela, assim, para quem sofre, de repente está nos assistindo e tem esse problema? Claro, claro. A gota é uma doença classificada como uma doença microcristalina, em que acontece um aumento do ácido úrico no sangue por algum período, e com o tempo esse ácido úrico vai se depositando nas articulações. E esse depósito faz com que tenha uma artrite. Caracteristicamente começa mais prevalente em homens, na faixa dos 45, 50 anos de idade, e mulheres somente após a menopausa, que começa a ter uma frequência maior e se equivaler aos homens em termos de porcentagens de acometimento de doença. O ácido úrico, ele vem da degradação de proteínas, tanto das que a gente ingere, quanto as que o nosso próprio corpo produz. Então, é a via final de degradação dessas proteínas, é o que tem no núcleo daquelas células, que são essas proteínas, que vai gerar no final do seu metabolismo o ácido úrico. E esse ácido úrico ele é eliminado pelos rins através da urina. Tanto que, por que a gente pode ter o ácido úrico aumentado? A gente pode ter por um problema na falha da excreção desse ácido úrico, algum problema no xixi, não consegue eliminar pela urina, ou porque a gente produz muito ácido úrico, ou porque a gente ingere muita proteína. Desses três fatores, o mais importante é a hiperprodução e a não eliminação desse ácido úrico da forma que deveria. E a dor é bem intensa? Sim, inicialmente começa os sintomas da gota em 85% com a inflamação de uma articulação só. E o característico é o dedão do pé. As articulações do pé, geralmente à noite a gente descreve essa dor, porque a gente fica mais quietinho, é um local mais frio, tem esse depósito de ácido úrico com mais facilidade, e aí dá esse processo inflamatório. O que é essa inflamação da junta? É a junta inchada, vermelha, dolorida e bastante dolorosa no caso da gota. Se a gente não tratar a gota nessa fase, o que vai acontecer? Não baixar o ácido úrico já desde essa fase, o que vai acontecer? Com o tempo, mais articulações vão tendo depósito desse ácido úrico, mais crises a pessoa vai ter, os períodos entre as crises vão se encurtar, mais articulações vão inflamar, até um ponto em que a gente não consegue discernir quando o paciente sai da crise e entra em outra, porque é um ciclo que a gente já não consegue identificar isso aí. Para evitar chegar nisso aí, tem que tratar esse aumento do ácido úrico, é a principal forma de tratamento. E a alimentação vem junto, porque, claro, a crise de gota, tradicionalmente aqui para nós, dá na segunda-feira depois da churrascada e da cervejada. A bebida alcoólica, então, ela influencia negativamente nas doenças reumáticas ou só no caso da gota? Não, principalmente da gota. E das bebidas alcoólicas, para a gota, a cerveja é melhor. Não é porque é alcoólico, não é o álcool o problema é a cevada mesmo. Mas a gente sabe que todas as bebidas alcoólicas têm uma contribuição com o aumento do ácido úrico no sangue. Nós falamos que em famílias que têm histórico de doenças reumáticas, a probabilidade de desenvolver pode ser maior, né, doutora? Sim, isso principalmente quando a gente fala das doenças autoimunes reumatológicas, porque existe uma suscetibilidade naquele núcleo familiar. Em geral vai ter algum familiar que já tem alguma doença autoimune e que a gente acaba identificando depois no acompanhamento com o paciente, ele sempre volta para a família para perguntar, e isso a gente acaba sendo evidenciado mesmo. E é uma suscetibilidade, não quer dizer que se a mãe tem, o filho vai ter, e não quer dizer que é um gene que vai ser dado e que vai dar sempre. É um conjunto de fatores.
é um conjunto de genes, é um conjunto de fatores ambientais e é um conjunto, uma ação hormonal também tem bastante influência nessas situações. Para fazer a detecção de alguma doença, são exigidos, os médicos costumam, melhor dizendo, fazer exames preventivos ou só se algum sintoma é detectado que o paciente é encaminhado para uma série de exames e que exames são esses que as pessoas são submetidas para detectar ou não alguma dessas doenças que nós estamos falando? Tati, não tem nenhuma indicação de fazer exames como forma de rastreio, de prevenção dessas doenças. O que a gente faz é, de acordo com o sintoma que o paciente nos traz, de acordo com o que nós examinamos, com os sinais que a gente enxerga nos pacientes, a gente conclui que ele pode ter tal ou tal doença e a partir daí se pede os exames necessários para elucidar, para aclarar essas hipóteses diagnósticas, tá? Então, os exames vai variar muito com o sintoma que o paciente nos traz, né? Então, se o paciente tem uma dor, uma queixa de dor nas mãos, com inchaço, que acorda de manhã com dificuldade de mexer as mãos, que está duro, isso pode ser uma artrite reumatoide. Então, vai ser alguns exames de sangue, raio-x, e aí a gente já consegue tirar boas conclusões. O principal nas doenças reumatológicas é o exame físico e os sintomas que os pacientes nos trazem. E a partir daí a gente traça um plano de investigação. Para algumas doenças, algumas situações, a gente vai precisar de alguns exames mais sofisticados, como ressonância, por exemplo, para ver um pouco melhor dor nas costas, se o paciente chega com essa queixa e a gente não consegue, tem alguma dúvida em relação ao exame físico ou a própria informação que o paciente nos traz. Não existe, então, um exame específico. Para as doenças autoimunes, artrite reumatoide, lúpus, síndrome de Sjögren, esclerose sistêmica e as espondiloartrites, existe sim alguns marcadores, alguns autoanticorpos, que são aqueles anticorpos que o organismo produz contra agentes antígenos específicos no corpo, que a gente consegue identificar nos exames, mas não é suficiente um exame alterado para tal diagnóstico de uma doença. É um conjunto de fatores, é o conjunto dos sintomas, dos sinais e dos exames complementares. Doutora Carla, nós falamos no início do programa que as doenças reumáticas, elas são consideradas, segundo o Ministério da Previdência, a segunda causa de maior afastamento, né, do trabalho. Isso causa um ônus ao Estado, né, e também para as famílias na questão de tratamentos, né. Para introduzir um pouco mais essa questão de tratamentos agora dessas doenças, é só a química que faz efeito, remédios anti-inflamatórios, ou há outros tipos de tratamento ou de técnicas que podem ser empregadas de forma até alternativa para minimizar os sintomas, para minimizar as crises? Bom, vai depender muito do qual doença a gente está falando. Por exemplo, na osteoartrite, na osteoartrose, na artrose, manter a musculatura da coxa, quadril para artrose de joelhos e quadril é indispensável. Tem que se manter o peso adequado, o sobrepeso e a obesidade vai piorar os sintomas do paciente que tem esse problema reumatológico. Então, nesse sentido, sim, a fisioterapia, depois a ajuda de um educador físico é indispensável para o tratamento. Para outras doenças com maior gravidade, com possibilidade de acometimentos mais graves, existe sim tratamentos medicamentosos que por vezes são necessários e esses tratamentos eles vão variar desde uma medicação simples para modular o sistema imunológico até medicamentos que a gente utiliza que baixa a imunidade do paciente, os imunossupressores, com graus variados de agressividade e de possibilidade de efeitos colaterais. E isso vai depender muito, então, qual é a doença que nós estamos falando. Pode ser necessário, sim, um tratamento mais agressivo, mas não necessariamente. E quando é descoberta a doença, é importante que o tratamento comece imediatamente, porque algumas doenças já causam lesões logo nos primeiros meses? Sim. A gente sabe hoje que a artrite reumatoide,
Logo que ela começa a dar sintomas, após 3 meses a gente já pode ter alguma deformidade, alguma consequência irreversível dessa inflamação articular. Então sim, quando começa a ter sintoma, é indispensável que seja avaliado por um especialista ou um clínico que tenha uma visão que possa desconfiar disso aí, encaminhar para o especialista se necessário, para começar o tratamento o quanto antes. Isso sim, isso principalmente na artrite reumatoide. Outras doenças, como artrite psoriásicas, espondiloartrites, esse tempo é um pouquinho maior. E lúpus também, o ideal é que a gente faça o acompanhamento desde o início desses sintomas, porque no lúpus a gente sabe que a doença em si, a maioria das manifestações do lúpus, elas vão ocorrer no primeiro ano de acompanhamento. Então é muito importante ter esse primeiro ano de acompanhamento bem certinho, bem acompanhado. Doutora Carla, chegamos ao final do nosso primeiro bloco, então conversamos no Vitalidade de hoje sobre doenças reumáticas. Nossa entrevistada é a médica reumatologista Carla Saldanha. Nós estamos na TV Câmara, canal 16 da NET, vamos a um breve intervalo e voltamos já. Os cidadãos de Novo Hamburgo podem fazer o teste para HIV, sífilis e hepatites B e C gratuitamente. O serviço de atendimento especializado realiza testes rápidos às segundas-feiras às 10h30 da manhã, nas terças ao 12h30 e nas sextas às 8h30 da manhã. Não é necessária a requisição médica. Caso o resultado for positivo, o serviço disponibiliza acompanhamento médico, psicológico e nutricional. A AIDS não tem cura. Use camisinha. Previna-se. Com um acervo de 70 mil livros e um ambiente agradável, a Biblioteca Pública Machado de Assis é o lugar ideal para os estudos e na busca de conhecimento. Aqui é possível realizar pesquisas, copiar os materiais consultados, ler revistas e jornais e ainda há livros falados para deficientes visuais. Para retirar livros, basta se cadastrar. É preciso ser morador de Novo Hamburgo, trazer uma foto 3x4, 2x2 ou foto digitalizada colorida, além de carteira de identidade e comprovante de residência atualizado. Caso seja menor de 18 anos, a ficha deve ser feita pelo responsável. A biblioteca está aberta à comunidade de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde e aos sábados, das 7h45 às 11 da manhã. A Biblioteca Pública Machado de Assis fica na Praça da Bandeira, número 66. Acrescente história na sua vida. Leia! Estamos de volta ao estúdio da TV Câmara, canal 16 da NET. Hoje conversamos no Vitalidade sobre doenças reumáticas com a médica reumatologista Carla Saldanha. Doutora, nós já falamos no bloco passado sobre algumas doenças reumáticas, né, especialmente sobre a gota, e agora vamos tentar entender melhor o funcionamento de algumas, porque é uma série de doenças que a senhora estava nos falando, e falamos bastante no bloco anterior sobre o lúpus, sobre essa doença autoimune. Então, que esclarecimentos é preciso saber, é preciso ter sobre ele, então? Bom, o lúpus é uma doença autoimune, como a gente já conversou aqui. Caracteristicamente acomete mulheres jovens, tá? Mas pode começar a ter manifestações dessa doença em qualquer idade, caracteristicamente em mulheres jovens e no período fértil. O que acontece no lúpus é que essa desregulação do sistema imunológico, ele pode causar inflamação em vários órgãos e em vários locais no corpo. O mais comum é que tenha alteração de pele, como aquela lesão em asa de borboleta bem característica da doença, dor nas juntas, não necessariamente a artrite, que é o inchaço, a limitação nas articulações. Essa é a forma mais comum de apresentação e a maioria das pessoas acaba tendo uma doença que a gente classifica como leve,
tendo essas pequenas manifestações. Mas essa inflamação ela pode ocorrer em qualquer órgão e sistema. Pode dar problema nos rins, tendo a nefrite lúpica como uma das principais representantes, problema nos pulmões, inflamação nos pulmões, problema no cérebro também, inflamação no cérebro, dando encefalite, dando vasculites no sistema nervoso central. É uma doença grave. É uma doença potencialmente grave, por isso que o acompanhamento de perto é sempre muito importante. A maioria não tem uma doença grave, vai ter uma doença leve, mas algumas pessoas vão ter essas manifestações graves. Hoje a gente não consegue ainda saber com clareza quem são essas pessoas, qual é esse perfil de paciente que vai ter uma doença mais grave ou não. Não significa que porque um familiar teve uma doença grave, que o outro familiar que tem vai ter. Essa associação a gente não conseguiu definir isso nos estudos ainda. E a qualidade de vida dessa pessoa, ela consegue manter uma boa qualidade de vida ou ela tem que se privar de muitas coisas em função do lúpus? O objetivo do tratamento é que a pessoa mantenha uma qualidade de vida normal ou muito próximo do normal. Tem algumas características da doença, algumas manifestações que em alguns períodos podem limitar um pouco mais, como o cansaço. E em relação aos principais cuidados, mas isso todos nós deveríamos ter, é em relação ao uso do protetor solar. Por quê? Porque a radiação ultravioleta, tanto do sol, mas também das lâmpadas fluorescentes, elas fazem uma lesão na pele e essa lesão nas células da pele pode desencadear a manifestação do lúpus, desencadear a doença. Uma doença que estava quietinha, controladinha, pode voltar a manifestar. Isso, cuidado especial agora no verão, que a gente está começando, né? Começando o clima mais quente, temporada de praia, de piscina. O paciente com lúpus, ele tem que usar protetor solar pelo menos de 3 em 3 horas e no mínimo um fator de proteção solar 30. Mesmo dentro de casa e no trabalho, se estiver exposto a esse Exatamente, tipo de luz. mesmo dentro de casa e no trabalho. O que pode ser feito, alguns pacientes fazem, se tem condições de fazer, é trocar as lâmpadas de casa, as fluorescentes, por lâmpadas de LED, que não emitem radiação ultravioleta. Mas no ambiente de trabalho, se tem lâmpadas fluorescentes incandescentes, que são aquelas que a gente quase não vê mais hoje, né? Mas que emitem radiação ultravioleta, sim, esse cuidado tem que ser mantido também dentro de casa. Acordou, passou protetor solar em todas as áreas expostas à luz, não somente no rosto. Doutora, qual a diferença de artrite reumatoide e osteoartrite, que é também conhecida como artrose? Essas duas, elas costumam atingir mais as pessoas idosas ou também atingem jovens? Bom, tem bastante confusão em relação a esses dois nomes. Em geral, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, mas não é. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, mais comum também em mulheres jovens, mas pode acontecer em qualquer período da vida, em qualquer faixa etária. Pode dar em homens também, que dá inflamação nas juntas, principalmente das mãos e punhos, mas também em outras articulações, como joelhos, tornozelos, ombros, cotovelos. Ela tem e precisa de um tratamento específico, porque se a gente não tratar essa inflamação adequadamente, com o tempo vai fazendo algumas lesões, tanto na cartilagem quanto nos ossos, e o paciente pode acabar com alguma deformidade irreversível por conta dessa inflamação. E o tratamento, invariavelmente, é utilizado medicamentos que baixam a imunidade, que controlam a imunidade, para ajudar nesse controle da inflamação. A osteoartrite, ou a artrose, ou a osteoartrose, é uma doença degenerativa da cartilagem, que é aquela pelezinha, vamos chamar assim, que recobre os ossos, protege um osso do outro. E à medida que essa pelezinha vai gastando, vai dando dor, vai dando inflamação local. É uma doença que vai acontecer geralmente em pessoas acima de 45 anos de idade, em algumas situações pode acontecer antes. Os locais mais comuns, joelhos, quadris, coluna e mãos, nas mulheres principalmente mãos, e nos homens tem mais artrose de quadril do que as mulheres. O tratamento... É o que eles chamam de desgaste de quadril? Exatamente, esses desgastes são a artrose, a osteoartrite.
E para esses desgastes, a gente não tem um tratamento ainda que consiga reverter esse dano que já foi feito. E em termos de prevenção, de progressão, não tem nenhum medicamento ainda muito bom no mercado que a gente possa utilizar com essa finalidade. Existem algumas tentativas e o principal na artrose é fazer atividade física, manter o reforço muscular, manter essa musculatura preparada. Porque o que acontece? Quando a gente faz um reforço muscular, a gente distribui melhor o peso e a carga nessas articulações que já estão judiadas, já estão machucadas. Tá? E outra coisa que é muito comum de vir associado à osteoartrite e à osteoartrose são as bursites e as tendinites. Por quê? Se a gente pensar que entre um osso e outro, aquela articulação começa a gastar e ela tinha uma posição assim, e com o tempo ela vai ficando inclinada. As estruturas ao redor, os músculos e os tendões que estão ao redor, eles não estão preparados para suportar aquela carga que agora eles têm que suportar. Então, eles também começam a inflamar. Então, é muito comum a gente começar a investigação de uma artrose porque começou a ter uma bursite no joelho, uma bursite no quadril e a partir daí a gente fazer a investigação. Existem outras causas pontuais de artrose, que aí pode dar em pessoas já um pouco mais novas, que aí sim tem alguns tratamentos que a gente pode utilizar que fazem com que essas inflamações sejam menores ou mais espaçadas, pelo menos. E no caso de dores agudas na coluna, na lombar, em outras partes moles, né? Eu estava dando uma estudada no tema antes da entrevista, elas também podem estar relacionadas a alguma doença reumática, mesmo que não seja nas articulações diretamente as dores? Sim. O que chama a atenção da dor lombar, por exemplo, ou uma dor no bumbum? Em pessoas abaixo de 45 anos de idade, isso é um sintoma de alerta. Ele tem que procurar um especialista, tem que fazer uma investigação para ver se não é uma doença reumatológica autoimune, como as espondiloartrites, que englobam alguns tipos de doença que dão inflamação na articulação sacroiliaca, que é essa articulação que fica no bumbum, por isso a dor no bumbum, a dor glútea, e que tem sim um tratamento e tem que ter um acompanhamento bem de perto, porque é uma doença crônica para o resto da vida, mas que tem como tratar e a gente prevenir algumas deformidades que podem surgir disso aí. Em relação a partes moles, eu estava falando que as bursites e as tendinites às vezes nos servem de um sinal de alerta para a gente identificar algum processo de artrose, de degeneração, de desgaste em algumas articulações. Quando a gente fala de partes moles, a gente fala em tendinites e bursites, é isso que quer dizer. E também falando um pouco da osteoporose, né? Ela costuma atingir mais mulheres ou também pode atingir os homens? E como detectar os sintomas e também tratamento dessa doença? A osteoporose, ela dá sim mais em mulheres, porque está ligada a um fator hormonal, que é o estrogênio. Em geral, o mais comum é que depois da menopausa, as mulheres começam a perder mais densidade mineral óssea, que não é só o cálcio no osso. De uma forma geral, para resumir, para as pessoas conseguirem entender, a gente pode dizer que está perdendo cálcio no osso de uma forma mais acelerada após a menopausa. A gente sabe que essa perda de densidade mineral óssea ela já acontece desde muito antes da gente detectar a osteoporose. Isso é algo que vai acontecer com o tempo. E essa perda, ela depende muito do que nós conseguimos acumular de densidade mineral óssea até uma determinada faixa etária e de coisas que a gente faz que aceleram essa perda de cálcio nos ossos. Por exemplo, tabagismo, o consumo de muita cafeína, algumas medicações. Dentre as medicações eu ressalto o uso do corticoide por um tempo prolongado. E sim, pode dar em homens também, em homens geralmente um pouco, numa faixa etária um pouco mais acima do que as mulheres. Sintomas, a osteoporose ela só vai dar um sintoma quando tem uma fratura, quando já não tem muito, quando a gente perdeu um tempo de agir e corrigir algumas coisas. Então o sintoma da osteoporose é a fratura. Como é que a gente detecta? A gente faz uma busca ativa com densitometria óssea, que é um exame que mede qual é a densidade mineral óssea na coluna
No fêmur, em algumas situações, a gente utiliza o rádio, que é um osso do braço que nós temos. E a partir de alguns números a gente consegue saber se a pessoa tem uma osteopenia, que é um pouco de falta de cálcio nos ossos, ou se ela tem uma osteoporose, que é um grau mais avançado e que requer um tratamento mais apurado com medicamentos específicos para isso. Por exemplo, uma mulher que sabe que a sua mãe já teve osteoporose, ela está mais predisposta a desenvolver também? Principalmente quando a gente sabe a idade que isso aconteceu e se teve fratura ou não. Essa informação de que a minha mãe teve osteoporose, teve uma fratura no quadril, ela fez uma fratura na coluna, isso a gente utiliza como informação para entender qual é o risco de fratura que essa filha ou esse filho vai ter quando é diagnosticado osteoporose. E baseado nisso, a gente pode definir um tratamento um pouco mais precoce ou não, a partir dessas informações. Mas é sim um sinal de alerta. E principalmente para as causas secundárias de osteoporose. A gente chama de secundária aquilo que a gente consegue definir uma causa que gerou como consequência a osteoporose. Então, mulheres que entraram na menopausa muito cedo, ou por algum problema próprio dela, ou porque precisou fazer alguma cirurgia com retirada de ovários, por exemplo. Isso é uma causa secundária de osteoporose, que requer um tratamento e uma avaliação específica. Doutora, ainda há uma discussão acerca de indicar ou não reposição de cálcio para casos de osteoporose? Para osteoporose, não. Para osteopenia, sim. Para osteopenia, hoje a recomendação é que a gente tente suplementar o máximo possível pela dieta. A gente sabe que manter uma dieta adequada com o nosso estilo de vida hoje é um desafio. É um desafio, exatamente. Cada vez a gente consome menos leite, menos verduras frescas, aqueles vegetais com verde escuro principalmente, e o ideal é sentar com o paciente e fazer um balanço do quanto ele consegue ingerir de leites e derivados e esses vegetais ao longo do dia. Se não é o suficiente, aí a gente usa a suplementação de cálcio nessas situações, de acordo com o que o paciente precisa. Não é uma fórmula mágica para todo mundo. Falamos então de artrite reumatoide, osteoartrite, osteoporose, gota, lúpus e tendinite, bursite. Teria mais alguma doença dessa gama, 120, né? Que de repente acomete mais a população aqui ou do Rio Grande do Sul ou do Brasil, que a senhora quisesse trazer para a exposição, para quem está nos assistindo? Sim. Ou essas são as principais mesmo? Essas são as principais, mas tem algumas outras também muito importantes. Por exemplo, a síndrome do anticorpo antifosfolipídio é uma doença também autoimune, muito relacionada ao lúpus, em que há uma predisposição a ter tromboses, tanto em artérias quanto em veias de repetição. Isso pode se manifestar, inclusive, como perdas gestacionais. Mulheres que têm abortos de repetição, pode ser um sinal disso aí. Outra doença, síndrome de Sjögren, também uma doença autoimune, muito associada também à artrite reumatoide, mas que pode acontecer sozinha também. O principal sintoma, a principal característica da síndrome de Sjögren é sensação de boca seca e olho seco, como ter areia no olho, com frequência está sempre coçando os olhos. Também chama atenção para as espondiloartrites, que eu só dei uma pincelada aqui. Dentre as espondiloartrites nós temos a espondilite anquilosante, a artrite psoriásica, a artrite relacionada à doença inflamatória intestinal, a artrite reativa. O que elas têm em comum é que todas elas podem dar dor nas costas em pessoas jovens, dor lombar e glútea em pessoas jovens, pode ter também inflamação em outras articulações como mãos, joelhos, cotovelos. Também são doenças autoimunes e que requerem um acompanhamento e um tratamento a longo prazo. Fugindo um pouquinho disso aí, a fibromialgia, que é uma doença, uma condição em que a pessoa tem dor crônica, uma dor frequente em todo o corpo, em todas as partes do corpo, associada a cansaço, a perda de memória, a alteração intestinal.
que a pessoa interpreta um estímulo que não deveria ser doloroso como dor. Então, há uma alteração dos neurotransmissores em sistema nervoso central, no cérebro, que faz essa interpretação se atrapalhar um pouquinho. E dentro do tratamento da fibromialgia, é um tratamento que arca com uma série de combinações que a gente tem que fazer com o paciente. Não é um medicamento milagroso que vai salvar. O que precisa é uma combinação de atividade física, de psicoterapia e a medicação quando necessária. E quem trata a fibromialgia? Várias especialidades tratam a fibromialgia, não só o reumatologista. O traumatologista identifica, hoje nós temos os especialistas em dor, que cada vez mais vem tratando muito bem essa doença, essa comorbidade, que englobam dessa forma multidisciplinar o paciente. Nós, aqui do Rio Grande do Sul, temos um frio bastante intenso, né? O frio, ele acaba causando mais dor nas pessoas que têm algum problema, uma artrose, por exemplo? Isso é uma constatação frequente no consultório, né? As pessoas chegam dizendo que agora esquentou, meu reumatismo desaparece, não me incomoda. Agora esfria, doutor, eu fico muito mal, fico com muita dor. Os pacientes têm uma percepção de que com o frio, a percepção da dor ela pode estar exacerbada. Isso, cientificamente não existe uma comprovação disso aí, mas a gente sabe que por alteração de pressão atmosférica é uma das possíveis explicações de por que no frio pode ter um pouco mais de exacerbação dos sintomas. Outra coisa, antes de terminar o programa, já estamos chegando no final, né? Falar um pouquinho sobre a chikungunya, né? Que é essa doença que está sendo transmitida também pelo mosquito Aedes, juntamente também o transmissor da dengue e do zika vírus, né? E a chikungunya, ela ataca diretamente as articulações. Como a senhora percebe essa doença e se já tem algum paciente que trata, né, referente a isso? A chikungunya a gente ainda não teve muito contato aqui no sul, porque ela estava mais frequente nas regiões mais acima, não aqui tanto na região sul. Tenho sim alguns pacientes, mas todos provenientes de outros estados, e é de tamanha importância essa manifestação articular dessa infecção pelo chikungunya, que a Sociedade Brasileira de Reumatologia se reuniu com seus melhores especialistas e coordenaram como é que a gente tem que fazer o acompanhamento e algumas orientações sobre tratamento e acompanhamento. A gente sabe que os sintomas eles podem durar de 6 meses a 2 anos, inicialmente isso aí, e a forma de tratar também pode depender da gravidade da manifestação ou não. Tem pessoas que têm muita dor muscular, muita dor nas juntas, mas sem ter a artrite, a inflamação da junta. E tem outras pessoas que não, tem outras pessoas que têm artrite parecendo artrite reumatoide, com muito inchaço, com a junta quente, com dificuldade de mexer. E esses aí a gente precisa ter um tratamentinho um pouquinho mais agressivo para controlar essa inflamação. Doutora, estamos chegando então ao final do nosso programa. E gostaria de pedir para deixar uma mensagem então aos nossos telespectadores aqui da TV Câmara, canal 16 da NET, e fazer algum outro esclarecimento, de repente sobre alguma coisa que não tenhamos abordado no decorrer do nosso programa. A doutora Carla, que tem uma página no Facebook, né, que o endereço está aqui para todo mundo ver, e que traz informações também, né, esclarece diversas dúvidas da população, né? Então, doutora, fique à vontade. Pessoal, doenças reumatológicas são doenças sérias. Pode começar só com uma dorzinha na junta, mas procure sim especialista quando vocês tiverem dúvidas em relação se isso pode ser grave ou não. Não negligencie os seus sintomas. A gravidade pode variar muito, mas o acompanhamento precoce de algumas pode modificar e muito a vida. Diminui muito a incapacidade e a perda de função e deformidades se o tratamento for precoce e o acompanhamento precoce. E curtam a nossa página no Face. E lembrando que pode atingir toda
A população, Toda a indiferente da população, idade, né, doutora? independentemente da idade. Pessoas jovens, pessoas idosas, qualquer idade pode sofrer com doenças reumatológicas. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos que nos trouxe hoje sobre essas doenças, né, que acometem, como a senhora falou mesmo, uma grande parcela da população brasileira, 20%, 10% da população. Obrigada, Tati. Foi um prazer estar aqui com vocês. Nosso programa chegou ao fim. Conversamos nessa edição do Vitalidade sobre as doenças reumáticas com a médica reumatologista Carla Saldanha, mestranda na URGS em Ciências, com foco em lúpus. Esse programa será reprisado pela TV Câmara, canal 16 da NET. Você também poderá assistir o Vitalidades no YouTube, pelo youtube.com/TV Câmara NH. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.